Boa tarde a todos. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre traumatismo em dentes descidos. Essa primeira parte da aula vai ser uma revisão dos conceitos que vocês tiveram na sexta fase sobre o trauma em dentes descidos. Eu vou revisar alguns conceitos, a gente vai falar sobre prevalência, etiologia, classificação e o tratamento desses dentes. Depois, na segunda parte da aula, vocês vão ter uma revisão de casos clínicos, onde a gente vai estudar um por um e observar tanto a abordagem do paciente como o tratamento realizado e principalmente as consequências do trauma em dentes descidos. É importante que vocês tenham em mente o seguinte: um trauma num dente descido, quando ele acontece, a nossa maior preocupação não é propriamente com o dente descido, é com a criança, mas também, principalmente, com o dente permanente, o germe do dente permanente que está se formando. Se for preciso sacrificar o dente descido para evitar algum dano ao dente permanente, assim a gente vai fazer. Diferente dos traumas em dentes permanentes, que a gente precisa o quê? Manter aquele dente, priorizar a saúde daquele elemento dental. Então, o que eu quero é que vocês tenham em mente que a abordagem, o tratamento de traumas em dentes descidos, ela pode ser diferente do que a abordagem de trauma nos dentes permanentes. Essa primeira parte da aula a gente vai falar somente sobre dentes descidos e eu espero que vocês aproveitem bem para que fique bem claro cada tipo de trauma, as condutas que vocês devem seguir. A prevalência de trauma em dentes descidos, ela varia entre 16 e 30%, sendo mais prevalente em meninos. Mas existe uma semelhança muito grande nessa prevalência entre meninos e meninas. E a faixa etária mais atingida entre 10 e 24 meses, normalmente naquele período em que a criança está aprendendo a caminhar e acaba tropeçando, caindo e se machucando. Os dentes mais afetados são os incisivos superiores, certo? E o tipo de trauma mais frequente, fratura de esmalte. Ele é tão frequente que às vezes nem os pais percebem que aconteceu. Às vezes a criança cai, levanta e um tempo depois eles observam que houve uma lasquinha no dente, que perdeu alguma estrutura daquela parte incisal dos incisivos centrais. Observem na fotografia aqui uma mordida aberta anterior, leve, mas já com uma fratura nos incisivos centrais. A etiologia, as causas do trauma nessa fase. Como eu já falei anteriormente, o aprendizado do caminhar, né? É quando a criança está da fase de engatinhar para se firmar, levantar e começar a caminhar. Também as quedas e colisões acidentais, acidentes no trânsito, práticas esportivas, principalmente crianças maiores, brigas, brincadeiras agressivas e aquela questão da violência, violência doméstica, o espancamento também acaba ocasionando traumas dentais. Com relação aos fatores predisponentes, aqueles que podem colaborar para que a injúria ou trauma ocorra de forma mais frequente. A obesidade, ela está relacionada com trauma. Existem estudos que demonstram que crianças obesas têm maiores chances de trauma dental do que as que não são obesas. Então, a obesidade está relacionada ao trauma. Maloclusão e trauma. Existem alguns estudos que demonstram que a criança que tem uma falta de selamento labial, que tem o paciente que é respirador bucal, que tem aquela projeção dos incisivos superiores para vestibular, ou que tem uma mordida aberta, que a frequência de trauma nesses pacientes ela acaba sendo um pouquinho maior. Os fatores socioeconômicos, não se encontrou relação entre fator socioeconômico e trauma, né? As crianças de baixa renda com as crianças de melhor vida socioeconômica, não existe diferença entre essas crianças. O trauma ele acaba atingindo todas essas populações da mesma maneira. Fatores biológicos e traumas. Aquele paciente que tem algum distúrbio, por exemplo, de convulsão, né, que tem a epilepsia, os pacientes fissurados, um paciente que tem uma incapacidade motor ou intelectual, um déficit de atenção, uma hiperatividade, dificuldade visual, pode ser atingido mais facilmente por essa questão do trauma. E fatores locais, por exemplo, dentes com lesões de cárie tendem, num trauma, ter uma injúria maior,
né, dentes com restaurações extensas, ou até aqueles elementos dentais que têm hipoplasias, alterações de formação de esmalte, eles estão mais suscetíveis ao trauma. Mas o que nós devemos fazer então em casos de traumatismo dental? Em toda e qualquer situação de trauma que os pais ou os responsáveis cheguem para vocês, a primeira coisa a se fazer é tranquilizar os pais e o paciente. Quanto mais a gente dar essa atenção, conversar com essa família de forma tranquila, de forma a dar-lhes segurança, melhor, certo? Num segundo momento, nós vamos aferir os sinais vitais, porque existe uma possibilidade, quando a criança chega com trauma dental, dela estar com trauma crânioencefálico, dela estar com alguma alteração sistêmica, que a gente precisa fazer primeiro o atendimento médico, para depois fazer o atendimento odontológico. A anamnese, depois a gente vai conversar um pouquinho mais sobre a anamnese. Fazer a limpeza das áreas afetadas para que se possa visualizar melhor a injúria que foi ocasionada. Fazer o exame físico, os exames complementares, exames de diagnóstico. Efetuar o tratamento necessário. De preferência, o trauma, sempre que a gente tem um tratamento imediato e bem conduzido esse tratamento imediato, a gente minimiza as consequências desse trauma para a dentição permanente e para o futuro. Então, o ideal é que a gente esteja ciente da situação e que possa proporcionar esse tratamento imediato adequado. Orientar os pais e pacientes, principalmente sobre a questão do futuro, de como que vai se seguir, né, como vai seguir as consequências desse trauma, e determinar o acompanhamento. O acompanhamento é fundamental, porque em algum determinado momento a gente precisa intervir com tratamentos seguintes, não só o tratamento imediato, mas o acompanhamento é muito importante. O acompanhamento clínico, físico e o acompanhamento radiográfico. A partir desse acompanhamento, a gente pode determinar uma necessidade de endodontia, uma necessidade de exodontia e assim por diante. Normalmente, a gente percebe nesses pacientes que chegam com trauma dental, que ocorreu um acidente, medo, dor, né? Normalmente com a boca sangrante. Tem a influência do emocional dos pais, da família, dos responsáveis também. Muitas vezes esses pais estão inconformados com o que aconteceu com o filho e acabam se culpando por causa disso, acaba ocasionando uma situação meio que de desespero, de desequilíbrio, e a gente precisa estar preparado para atender essa família. A culpa é uma coisa que vem muito forte, principalmente dos pais de crianças pequenas. Ai, foi só um segundo que eu não olhei e ele caiu. Isso realmente acontece. A natureza é tão sábia que ela programou toda a dentição decídua, inclusive para o caso de um acidente e de uma perda desse elemento dental, que depois se tenha o elemento permanente através, né, do seu crescimento e desenvolvimento, e aí está tudo certo. Então eu sempre costumo dizer para os pais, calma, que fiquem calmos, que não existe culpados, claro, principalmente nos casos de acidente, obviamente, né? Quando existe a questão da violência doméstica, é uma situação bem diferente, mas na maioria dos casos, tirar a culpa dos pais, para que eles também possam colaborar durante aquele atendimento e possam trazer mais tranquilidade para os seus filhos. Então, a primeira coisa a se fazer é tranquilizar o paciente, tranquilizar a família, com conhecimento, com sensibilidade, com segurança naquilo que a gente vai fazer, bom senso. Com relação ao bom senso, eu queria fazer um parênteses aqui agora. Existem protocolos, os protocolos estão estabelecidos pela ciência com relação aos tratamentos. Mas cada criança é uma criança e dependendo do acompanhamento e das manifestações futuras que esse trauma pode vir a demonstrar, a gente vai tomar a conduta clínica. E muitas vezes mesmo o tratamento imediato, ele é realizado de acordo com a situação geral da família, de como a criança chegou, de como o elemento dental está. Então, assim, os protocolos eles servem para ser seguidos, mas muitas vezes eles não poderão ser seguidos à risca. A gente vai ter bom senso para determinar o tratamento desse paciente. Dar a atenção necessária para essa família, ter disponibilidade,
É muito importante, os pais ficam muito seguros quando nós deixamos o nosso telefone celular, quando a gente se dispõe a atender na hora que eles precisam. Paciência, habilidade, rapidez, porque criança, principalmente criança pequena, ah, é difícil ficar, né, parada para o procedimento, para o atendimento, então precisamos ser rápidos. Usar um pouquinho da intuição também, um pouco de intuição, um pouco de bom senso. A gente vai usar um pouquinho de cada coisa para poder fazer esse atendimento. E principalmente a tranquilidade. Se não estivermos tranquilos, nós não vamos passar essa tranquilidade para a família e muitas vezes a coisa fica mais atrapalhada. Depois de tranquilizar a família, vem a parte da anamnese. Então, a gente vai rever a história médica desse paciente, conversar com a família e prestar muita atenção na idade. Por quê? Dependendo da idade, a gente vai observar o quê? O período de formação daquele dente decíduo e do dente permanente também. Se vale a pena manter o elemento dental decíduo ou não. Se é uma criança de 6, 7 anos, de repente com trauma incisivo superiores, muitas vezes a gente não precisa fazer um tratamento mais conservador. E as 3 perguntas muito importantes que vão direcionar o nosso tratamento: como ocorreu, quando ocorreu e onde ocorreu, certo? Então, como, quando e onde. Isso determina a nossa conduta clínica do tratamento imediato. Se teve também, perguntar para a família algum trauma anterior e se tem alguma alteração ou já tinha alguma alteração na dentição decídua e que agora com o trauma possa ter se agravado. Faça a limpeza extraoral da região, se os pais não conseguiram fazer em casa, e intraoral normalmente nós usamos a clorexidina. O Periogard está sempre no consultório. O exame físico extra e intraoral, nós vamos observar tecidos moles, ossos e dentes. Tá? O exame físico visual, através daquilo que a gente vê, palpação, percussão, no caso dos elementos dentais, e a oclusão, a posição que esses dentes estão. Muito cuidado ao fazer o teste da percussão. Tem casos que num primeiro momento a gente evita e deixa para fazer isso mais adiante. Né? Tudo que possa ocasionar naquele momento também dor e mais desconforto para a criança, a gente evita. No exame físico dos tecidos moles, fazemos a palpação da face, a procura de edema ou até fragmentos, a visualização das lacerações ou hematomas que possam se apresentar, a presença de sangramento, que muitas vezes existe na grande maioria dos casos, presença de algum corpo estranho no tecido mole, lesões de mento. Muito importante a gente observar a criança que já chega com o queixo cortado, que a batida foi no queixo, no mento. Nós precisamos observar como é que essa criança está de abertura de boca, se ela consegue fazer abertura de boca normal, se não há nenhum desvio na abertura, porque pode ter havido ou uma fratura ou trincas no côndilo mandibular, num dos côndilos. E observar também nesses casos de lesões no mento, se existe alguma cúspide de dente posterior fraturada. Porque no momento da queda, quando o mento é o que primeiro chega, né, que é onde tem a incidência ali do trauma, pode trazer para a região posterior. Então, fratura de cúspides nos dentes posteriores e fratura também condilar. E se existe hemorragia em alguma região da cavidade bucal da criança. A criança que chega com perda de líquido pelo nariz e ouvido é uma criança que teve, além do trauma dental, o traumatismo crânioencefálico, e ela precisa ser imediatamente encaminhada ao hospital, o atendimento emergencial, que aí a gente corre risco de vida. Outro caso que pode se apresentar é a criança apresentar vômito, ou os pais relatarem que a criança vomitou logo em seguida do trauma, ou chegar no consultório para o atendimento vomitando. Isso é uma indicação também de trauma crânioencefálico que a gente precisa encaminhar para o médico. Há alguns anos atrás eu atendi um menino de uma cidade vizinha, encaminhada por um colega, com trauma nos 4 incisivos superiores. Na verdade, eu não pude nem fazer exatamente o exame físico dele, porque ele vomitou no momento que eu estava fazendo o exame no consultório.
E aí eu imediatamente liguei para a médica pediatra do prédio e nós encaminhamos o menino para o Hospital Santa Catarina. Resultado, foi feita uma tomografia e ele teve um trauma crânioencefálico leve, teve também concussão cerebral e ficou durante 24 horas internado, não houve formação de edema maior, depois ele foi liberado. Ele só voltou para o meu consultório 3 dias depois para o tratamento odontológico. Então aí, no lugar de fazer um tratamento imediato de trauma, nessa questão dos elementos dentais, nós fizemos um tratamento seguinte, depois, tá? Um tratamento tardio. Ele tinha tido fratura alveolar, luxação lateral de um dos incisivos, luxação extrusiva de um outro incisivo. Então aí a gente precisou fazer um tratamento depois de alguns dias. Importante estarmos atentos a isso, porque existem prioridades durante o traumatismo dental. A gente precisa observar. Depois, os tecidos duros, então os ossos, se existe mobilidade, alguma região óssea, fazer uma palpação suave. Muitas vezes, quando existe fratura de tábua vestibular, quando a gente faz a palpação, a gente sente uma crepitação e escuta esse barulho também da crepitação, da volta da tábua óssea à sua posição original. Então, a palpação deve ser suave, com cuidado também, para não deslocar demais, não deslocar os dentes, enfim. Observar se existe algum degrau, alguma anormalidade e algum hematoma submucoso que a gente não tenha observado ou não tenha sido relatado pelos pais em algum dos lados. Os dentes, observar a coloração, se existem trincas e fraturas, se existe uma mobilidade exagerada, uma mobilidade patológica, e o teste de palpação e percussão. Lembrando, como eu falei, de percussão a gente acaba realizando depois, mas a observação dos elementos dentais mesmo. A questão também da coloração, ela só vai se alterar com o tempo. Então, num primeiro momento, a gente não observa isso no tratamento, no atendimento imediato, certo? Agora, as fraturas, sim, a mobilidade, sim. Pela palpação, a gente vai sentir como é que está a situação desse elemento dental. Exame radiográfico. Eu sempre falo para vocês que a clínica, ela é soberana, né? O que a gente observa no exame físico, a gente depois solicita um exame complementar. No caso dos traumas dentais, na maioria dos casos, é o exame radiográfico, esse exame complementar, para nos confirmar o diagnóstico ou nos direcionar melhor para esse diagnóstico. Quando se trata de traumatismos dentais ou dentoalveolares, o exame radiográfico é primordial. Mesmo que eu não perceba praticamente alteração de elemento dental, de mucosa, de osso alveolar nessa criança, após um trauma, existe a necessidade de um exame radiográfico. E esse exame radiográfico ele vai continuar sendo um aliado importante no nosso acompanhamento. Então, ele é realizado no momento que acontece o trauma, quando a criança vem para ser atendida e depois nos controles periódicos, nos controles e acompanhamentos. Normalmente a radiografia padrão é a periapical. A gente pode utilizar a técnica de Clark para localizar muitas vezes um elemento dental em que houve uma intrusão, a posição desse elemento dental. Mas na maioria dos casos é a periapical, uma radiografia oclusal e em alguns casos, quando tem também a intrusão ou uma desconfiança de uma fratura de rebordo alveolar, a gente pede a norma lateral ou a radiografia lateral de fase. Então, o exame radiográfico, nesse caso de trauma, ele é muito importante para o nosso diagnóstico, ele complementa o nosso diagnóstico. Ele vai mostrar a relação dente-tecido e permanente para ver o quanto tempo esse dente-tecido fica na cavidade bucal, o seu ciclo biológico. Se existiu alguma alteração de raiz, né, avaliação radicular, fraturas radiculares, relação de fratura coronária e polpa, né, a profundidade, a extensão dessa fratura coronária, se existiram fraturas ósseas, periodontopatias, naquela questão do espessamento do ligamento periodontal, quando existem as luxações dos elementos dentais, a gente observa bem na radiografia, tamanho da câmara pulpar, se está havendo alguma calcificação, depois com o passar do tempo, fragmentos dentários ou de corpo estranho também, o grau de deslocamento dental,
embora a gente visualize, na verdade, sinta isso durante a palpação e a inspeção física, a inspeção clínica, a gente solicita, na radiografia a gente consegue ver esse grau de deslocamento, localização de dentes inclusos e principalmente preservação do caso. Depois a gente tem por períodos os exames radiográficos que devem ser realizados. E a classificação das lesões traumáticas. Então, nós temos lesões só de tecidos moles, nós temos lesões de tecidos de suporte, tecidos moles e tecidos de suporte, e lesões de tecidos duros. Nós podemos ter uma só, mas normalmente nós temos os 3 tipos de lesões envolvidos num trauma dentoalveolar, de tecido mole, juntamente com tecido de suporte e tecido duro. Então, o trauma dental, principalmente em crianças, ele não vem sozinho. A criança não tem especificamente um problema de trauma dental. As lesões traumáticas, elas vêm num conjunto, tecidos moles, tecidos de suporte e tecidos duros, e muitas vezes atingindo, na grande maioria das vezes, mais de um dente, não um dente só. Por isso que os protocolos, eles existem e devem ser seguidos, mas a gente precisa ver o contexto geral, quantos dentes foram afetados, qual o tipo de trauma em cada dente para a gente instituir o tratamento. Então, são classificadas as lesões de tecidos moles, laceração, contusão e abrasão. As lesões traumáticas de tecidos de suporte, quando eu não tenho deslocamento, eu tenho a concussão e a subluxação. Quando eu tenho deslocamento do elemento dental, aí eu tenho a luxação intrusiva, a luxação extrusiva, ou seja, intrusão e a luxação extrusiva, luxação lateral, a avulsão, que seria uma luxação extrusiva completa, e fratura alveolar. Isso tudo nos tecidos de suporte. Agora, nos tecidos duros, que seria o elemento dental em si, eu posso ter fratura de esmalte, ou trincas de esmalte, fratura de esmalte dentina, que é a chamada fratura coronária não complicada, não complicada porque não existe exposição pulpar. A coronária complicada, que eu tenho fratura de esmalte dentina e exposição pulpar. A fratura coronorradicular não complicada, que eu tenho fratura de esmalte dentina, entra no sulco gengival e uma porção radicular, mas que eu não tenho exposição pulpar, e a coronorradicular complicada, que eu tenho a exposição pulpar nessa fratura de coroa e raiz. E a fratura unicamente radicular, que ela pode ser, dependendo da incidência desse trauma e da linha de fratura, ela vai ter uma classificação, essa fratura radicular. Então, aqui, só para a gente diferenciar os 3 tipos de lesões traumáticas em tecidos moles. A primeira fotografia, laceração, uma ruptura causada por esmagos ou dilaceração. Então, eu tenho um rompimento do tecido mole. Na contusão, eu tenho uma hemorragia na região e não existe um rompimento, simplesmente hemorragia, o sangramento. E a abrasão, eu tenho uma remoção da superfície de tecido, como está na terceira fotografia, assim, ó. Sai um pouquinho, por exemplo, essa é extraoral, então saiu o quê? O epitélio, certo? Em todos esses casos, eu preciso fazer uma irrigação com soro fisiológico ou uma limpeza da região com soro fisiológico, ou posso usar também a clorexidina em todos esses casos. Se houver algum corpo estranho, fazer a remoção do corpo estranho, e se houver a necessidade de sutura, realizar a sutura. Agora, as lesões traumáticas de tecidos de suporte. Tecidos de suporte, eu tenho osso alveolar, ligamento periodontal, cemento. Então, essa questão daquilo que está suportando o dente, principalmente está bem relacionado às fibras do ligamento periodontal. Eu tenho uma classificação para esse tipo de trauma e normalmente são traumas bem comuns em crianças. Então, quando existe um trauma, uma batida, uma injúria, mas e que não houve deslocamento do elemento dental, pode ter acontecido 2 coisas, ou uma concussão ou uma subluxação. Na concussão, eu tenho uma pequena hemorragia e edema na região atingida e o dente fica sensível à percussão. Quando eu tenho essa concussão, mas eu tenho ruptura das fibras periodontais,
e muitas vezes aparece isso através do sangramento pelo sulco gengival e uma mobilidade desse elemento dental, eu tenho uma subluxação. Só que a subluxação acontece da seguinte forma: existe a mobilidade, uma mobilidade leve do elemento dental, mas o elemento dental ele não foi deslocado pela batida, ele se mantém exatamente na posição dele. Só que eu faço um teste e observo essa mobilidade, um afrouxamento do dente. Tanto para concussão como para subluxação, o tratamento é um repouso local, ou seja, então evitar mastigar na região, não deixar a criança usar chupeta nem mamadeira, porque esse exercício de sucção ele movimenta esse elemento dental e não haverá uma cicatrização dessas fibras do ligamento. Uma dieta que evite a mastigação, então uma dieta branda, os alimentos macios. Um controle clínico na primeira semana, se atende no primeiro dia, uma semana depois também, e depois em um mês. Controle radiográfico. Mesmo que eu não esteja percebendo nada, seja só uma concussão, uma pequena hemorragia, eu preciso fazer um controle radiográfico. Uma concussão, muitas vezes, pode ocasionar a necrose pulpar. É muito difícil, mas eu preciso desse controle radiográfico. Quando ocorre deslocamento, aí nós temos os diversos tipos de luxações. A primeira é a luxação extrusiva, que é aquela em que o elemento dental, as fibras se rompem e ele se desloca, certo? Essa primeira, que é a luxação extrusiva, então o dente se desloca no sentido da sua oclusão, certo? Se afastando do alvéolo. Não existe uma lateralidade desse elemento dental, é no seu longo eixo. É como se o incisivo superior descesse um pouquinho. Normalmente o tratamento eu posso fazer a reposição do elemento dental, porém, se é um tratamento que não é imediato, que ele é tardio, a gente não consegue fazer esse reposicionamento. Mesmo a gente forçando um pouquinho, o dente não volta para o seu local. Aí eu preciso fazer um ajuste oclusal, né? Quando existe uma extrusão muito acentuada, que eu não consigo reposicionar esse elemento dental, ele acaba sendo perdido. Mas quando a extrusão ela é menor que 3 milímetros, eu consigo reposicionar, ou eu posso fazer também, se for tardio, um ajuste oclusal para evitar o quê? A incidência de forças naquela região, eu preciso deixar esse dente em repouso, então ele não pode ter contato, certo? Da mesma forma, evitar a mamadeira e a chupeta e qualquer tipo de alimento que exija mastigação. A região precisa ser limpa com clorexidina e acompanhar na primeira semana, depois de uma semana e depois de um mês. Fazer o controle radiográfico. Para todo e qualquer tipo de traumatismo do elemento dental, duas questões são muito importantes: o repouso do elemento dental e a limpeza, a higiene. Quanto mais limpa a região, menor o risco de infecção, menor acúmulo de placa, menor inflamação local, melhor recuperação. Principalmente esses tipos de lesões de tecido de suporte que acabam rompendo as fibras do ligamento periodontal. É muito importante a higiene nesses casos. Para todo e qualquer tipo de tratamento, para todo e qualquer tipo de lesão traumática, nós vamos instituir repouso e higiene. E aí, dependendo dos próximos, a gente vai fazer alguns outros procedimentos, mas repouso do elemento dental e higiene são condutas e são orientações que a gente passa para os pais em todo e qualquer tipo de lesão traumática do elemento dental, dos tecidos de suporte, os traumas bucais de uma maneira geral. Um tratamento tardio de uma luxação extrusiva, se eu tenho uma mobilidade em excesso, tá, eu vou indicar a exodontia. Para a luxação lateral, eu preciso primeiro observar para que lado foi esse elemento dental. Quando a coroa está voltada para a palatal e a raiz para vestibular, o que está acontecendo? O dente ele está se afastando do germe do permanente, então o risco de dano ao permanente é menor. Nesses casos, se eu for fazer um tratamento imediato, eu até posso reposicionar, mas se a criança chega um pouquinho depois, a gente pode deixar que a própria língua reposicione esse elemento dental. Se tiver interferindo na oclusão, eu vou fazer um ajuste oclusal, um alívio oclusal, porque eu preciso de repouso. Na direção inversa, quando a raiz vai em direção ao germe do permanente, quando eu tenho a coroa pré-vestibular e a raiz palatina, eu tenho um risco de dano ao germe do permanente muito maior.
No protocolo, indica exodontia, pelo risco de necrose e reabsorção radicular. Mas lembrem-se que eu falei do bom senso. Muitas vezes o deslocamento não é tão acentuado e eu posso acompanhar este elemento dental e, através das radiografias, ver se há realmente a necrose ou a reabsorção radicular. Certo? Acompanhamento clínico na primeira, segunda e terceira semanas e o radiográfico sempre, primeiro quando há o trauma, depois em 30 dias, 4 semanas, 6 meses e depois 1 ano. Normalmente também o acompanhamento radiográfico ele se dá depois que passou 1 ano, todos os anos até a esfoliação do elemento decíduo, a gente não deixa de acompanhar. A luxação intrusiva ou intrusão, quando o elemento ele entra lá no alvéolo, né? A gente falou da extrusiva, agora é intrusiva. Então, quando eu tenho essa intrusão e que a raiz veio para vestibular também, não existiu um contato com o elemento permanente, na radiografia eu vou ter o quê? O elemento dental intruído mais reduzido, o tamanho, tá? Ele está encurtado na radiografia. Via de regra, a gente aguarda de 2 a 4 meses para a reerupção desse elemento dental. Se na radiografia eu perceber esse elemento dental alongado quando comparado ao seu dente homólogo, é sinal de que ele foi em direção ao germe do permanente. E aí existe o quê? Uma possibilidade de dano a esse elemento permanente. Além de, quando ocorre uma intrusão, qualquer intrusão, eu tenho o quê? A possibilidade de infecção pelo acúmulo de placa. Então, talvez este seja um caso em que a gente possa receitar uma medicação antibiótica também. Quando conversarmos sobre os casos clínicos, a gente vai detalhar melhor. Mas, de uma maneira geral, não há necessidade de receitar-se antibiótico para os traumas dentais. Exceto em alguns casos, que aí a gente vai observar a condição sistêmica do paciente e essa questão do tipo de trauma. Por exemplo, se essa criança que sofreu a intrusão estava num parquinho da praça, por que eu não vou fazer uma receita de antibiótico? Se eu não quero essa placa, eu não quero infecção nenhuma local. Então, eu até posso fazer, mas de via de regra não existe indicação de medicação antibiótico para tratamento de traumas dentais. Limpeza com clorexidina novamente, certo? E o acompanhamento clínico para ver se a gente tem a reerupção desse elemento dental. Às vezes pode demorar um pouquinho mais do que 2 a 4 meses, certo? E quando eu tenho assim essa radiografia que eu vejo que a raiz está alongada, o dente está alongado e o deslocamento para a palatina, que houve dano ao germe do permanente, a gente faz o que? Indicação da exodontia desse elemento. A avulsão, que é a perda total, na verdade a luxação extrusiva total é a perda do elemento dental. A avulsão de dente decíduo a gente não reimplanta, não existe tratamento de reimplante. Avulsionou o elemento decíduo, ponto. Houve a perda, encerramos por aqui, ninguém vai reimplantar o elemento decíduo. Por quê? Porque mesmo que haja um reimplante imediato, o risco de dano ao permanente é maior do que o dano da perda do elemento dental. Então, a gente não faz o reimplante, tá? Faz o acompanhamento clínico e radiográfico, e eu posso até usar essa coroa do elemento dental para fazer um mantenedor de espaço funcional, mais adiante, ou mesmo no momento que a criança permita que se coloque o mantenedor estético funcional. E ele tem esse nome, estético funcional, por quê? Se o trauma ele ocorre depois da erupção dos caninos decíduos, a perda de um elemento dental depois da erupção dos caninos decíduos, eu não tenho perda de espaço por causa da perda desse elemento dental. Então, eu posso colocar até um mantenedor de espaço para a questão estética e funcional da criança, a questão da língua, para evitar a protrusão da língua na fala, mas é uma questão que não vai ocorrer a perda de espaço. Agora, quando a criança é muito novinha, que eu não tenho erupção dos caninos, ocorre a perda do elemento dental e eu tenho um pouquinho de perda de espaço também, que aí a gente vai recuperar depois, mas de toda forma a gente não faz o reimplante. E a fratura alveolar, que é também uma lesão de tecido de suporte, certo?
A gente observa aquela questão da criança que vem com uma lesão no mento, a questão dos côndilos, da posição da mandíbula, né? Traumatismo de mento, se houve fratura de côndilo, ver se a criança está abrindo bem a boca, se não está abrindo mais de um, na verdade não é que abre mais de um lado, mas com desvio para um dos lados. E a gente, quando há uma fratura alveolar, a gente reposiciona essa fratura e faz o uso da contenção. Então, vocês perceberam que até agora não foi citado contenção, mesmo com luxação extrusiva e luxação lateral, mas sim agora com a fratura alveolar. Quando há fratura alveolar, a gente faz o uso da contenção. Contenção semirrígida por 4 semanas, repouso novamente, higiene novamente, tá? Cuidado, aqui não está escrito clorexidina, ela é sempre usada, em todos os casos a gente faz o uso da clorexidina. Evitar os hábitos de sucção, então não vai, tira a mamadeira, tira a chupeta, tira qualquer exercício de mastigação mais vigoroso e o acompanhamento clínico e radiográfico até a erupção do elemento permanente. Olha aqui, ó, a fratura da Malu. Só tinha a erupção dos incisivos centrais, eles estavam, na verdade, na sua metade de erupção aqui, 50%. E olha a fratura. Então, aqui realmente foi feito um cuidado com cimento de ionômero de vidro depois e futuramente, na verdade, 2 anos depois é que nós fizemos a restauração definitiva. Certo? E controle clínico é radiográfico. Agora, quando há exposição pulpar, a gente vai observar a risogênese e extensão da fratura. Tá? Vai depender também da colaboração da criança. Tem casos que a gente não consegue fazer, seja a pulpotomia, ou seja, o tratamento endodôntico necessário, e aí às vezes a gente acaba optando pela exodontia. Então eu tenho polpa viva, uma exposição pulpar. Eu vou fazer a pulpotomia e a restauração, tá? Na risogênese incompleta. Depois que houve a continuidade da formação radicular desse elemento decíduo, ficou tudo bem, eu vou acompanhar. Se houver a necessidade, eu faço a endodontia ou a pulpectomia. Ainda com risogênese incompleta, mas a criança chega depois com essa fratura e já com sinais de necrose. Normalmente a gente faz o tratamento endodôntico. Aqui tá como protocolo a psificação, revascularização. É muito difícil a gente trabalhar isso em dente decíduo. Então a gente faz o tratamento endodôntico e faz a restauração. Tá? Quando a risogênese é completa, quando é polpa viva eu faço a pulpotomia, restauração e o acompanhamento clínico radiográfico. Quando tem a necrose, eu vou fazer a pulpectomia, a endodontia, na verdade, a restauração e o acompanhamento clínico e radiográfico. Primeiro, depois de 1 mês, 2 meses, 1 ano e todos os anos até a esfoliação desse elemento dental. Fratura coronarradicular não complicada e complicada. E complicou mais um pouquinho. É coroa e raiz, então eu tenho esmalte, dentina e cemento. Não complicada eu não tenho exposição pulpar, complicada eu tenho exposição pulpar. Quando ela é não complicada e ela chega até uns 13 milímetros ali dentro do sulco gengival, eu até posso conseguir fazer a remoção desse fragmento fraturado, uma gengivoplastia e uma restauração. Mas lembrando que também tudo depende da colaboração da criança no momento do atendimento. Muitas vezes eu não consigo fazer uma gengivoplastia, eu não consigo visualizar o término dessa fratura. E aí, será que eu vou conseguir fazer essa restauração bem feita para que esse elemento fique vital? Então, depende muito daquela questão do bom senso que eu falei para vocês. Quando a fratura é complicada, eu tenho exposição pulpar, eu vou entrar em quê? Em tratamento endodôntico. Se é polpa viva, tá viva, pulpotomia ou pulpectomia, certo? Quando a linha de fratura ela entrou em 4 a 5 milímetros abaixo da nossa margem gengival, aí a gente vai indicar exodontia, porque aí nem forçando, nem fazendo como alguns colegas perguntam, mas vocês não fazem um aumento de coroa clínica daí, né? Remoção de rebordo alveolar, de tecido ósseo ali alveolar para alcançar, fazer o término do preparo e fazer a restauração? Claro que não. A gente indica daí a exodontia nesses casos. Lembrando a questão do bom senso, idade da criança, situação do trauma, como que está o elemento dental e assim por diante.
Fraturas radiculares, que elas podem ocorrer também, vertical ou longitudinal, oblíqua e horizontal. As fraturas horizontais, tá? Quando elas estão lá no terço apical ou terço médio, na maioria dos casos a gente consegue manter bem esse elemento dental. Se eu não tenho mobilidade, eu vou fazer um acompanhamento, mas se eu tenho a mobilidade, eu vou aproximar esses bordos. Então, a mobilidade ela vai acontecer ou vestíbulo lingual ou até na questão de extrusão, um pouquinho de extrusão. Eu vou aproximar e eu vou fazer uma contenção semirrígida, certo? Novamente, voltando àquela questão do repouso e da higiene do elemento dental. Alimentação líquida, né, pastosa, uso da clorexidina 2 vezes por dia na primeira semana. Normalmente eu indico até 3 vezes ao dia o uso da clorexidina. E crianças muito pequenas não conseguem fazer o bochecho, então a gente enrola a gaze no dedo, umedece na clorexidina e passa no elemento dental atingido, nas superfícies dos elementos dentais presentes na cavidade bucal da criança para fazer bem essa higiene. Controle clínico e radiográfico até a erupção do dente permanente. E aquilo que eu falei no início, horizontal, não tem mobilidade? Vamos acompanhar. Agora, as fraturas verticais ou oblíquas e as horizontais graves, que têm uma mobilidade muito grande, principalmente se eu tenho no terço cervical ou no terço médio com uma mobilidade muito grande, eu não tenho outra solução senão a exodontia, a remoção do elemento dental, certo? Tem casos que a gente remove e fica o fragmento, aquele fragmento lá apical ou até o fragmento do terço médio ou algum fragmento, porque muitas vezes a fratura ela vertical ela não é uma linha, são várias fraturas em várias direções, né? Principalmente as fraturas oblíquas. Então, no momento da exodontia pode ficar algum resíduo e aí essa porção ela se reabsorve depois, ela fica sepultada e na grande maioria dos casos reabsorve. Se não reabsorve, à medida da erupção do elemento do dente permanente, da formação do dente permanente, movimentação desse elemento, ela vai ser expelida na própria gengiva da criança. E os tipos de contenções, para a gente relembrar as contenções flexíveis, semirrígidas e rígidas. O que está caracterizada a diferença entre elas? É o tipo de material que a gente usa para fazer essa estabilização, esse repouso do elemento dental. Pode ser com fio de nylon 70 ou 80, fio ortodôntico 0,2 ou 0,4 ou fio ortodôntico 0,5, que aí é a contenção rígida. E se tratando de elementos tecidos, qualquer que tenha sido o elemento atingido e o trauma que atingiu esse elemento dental, eu posso utilizar tanto a flexível como a semirrígida como a rígida, que eu vou ter um bom resultado na estabilização desse elemento dental e manutenção desse elemento dental na cavidade bucal. Não vai fazer muita diferença se eu usar entre uma contenção flexível e uma semirrígida, ou para uma fratura de tecido ósseo, em vez de usar a semirrígida, eu usar uma contenção rígida. Isso não vai interferir no resultado final do meu tratamento. Mas é importante a gente falar que estamos fazendo um tratamento de trauma e um atendimento de dentes descidos. Na questão dos traumas de dentes permanentes, existem protocolos, e se a gente for pensar o dente permanente, que a gente brinca com as crianças, é aquele que fica para sempre, eu preciso acertar muito no meu protocolo para manter esse elemento dental saudável em cavidade bucal. Com relação aos dentes descidos, como existe uma questão de fisiologia diferente, reabsorção radicular, a questão das apoptoses e todo o ciclo biológico do dente descido, o tipo de contenção ela não vai fazer diferença no resultado final do nosso tratamento, que é a manutenção desse elemento descido. Então, aqui a gente está listando os tipos, mas eu posso usar um ou outro, dependendo do caso que eu estou atendendo o paciente, sem que isso comprometa o meu tratamento. São estas as reações. E dependendo do resultado dessas reações, eu vou determinar a segunda ou terceira etapa do tratamento. Por isso que o acompanhamento é tão importante, tanto o acompanhamento clínico como radiográfico. E as sequelas ao elemento sucessor, ou seja, ao dente permanente, que é a nossa maior preocupação quando a gente trata e a gente lida com traumatismos em dentes descidos.
Uma hipocalcificação sem perda de estrutura, o que que é isso? É aquela hipomineralização do elemento dental permanente. Eu tenho apenas o manchamento do esmalte desse elemento, né? Visualmente, depois da erupção do elemento, eu percebo esse manchamento. Uma hipoplasia de esmalte, que aí eu tenho uma perda também de estrutura, pode ser branda ou severa, um pouquinho, uma manchinha branca com uma cavidade, ou um pouquinho mais avançada, tanto com mudança de cor, amarelado, amarronzado, como perda de estrutura. Uma dilaceração coronária ou uma dilaceração radicular do elemento permanente, distúrbios na erupção, variação na cronologia, erupção ectópica, né? Eu tenho um desvio muitas vezes da erupção do elemento permanente, malformações semelhantes a odontomas, e aí quando isso acontece a questão fica muito séria porque a gente acaba perdendo esse elemento dental permanente, né, por causa do trauma. Quando tem uma dilaceração, dependendo do caso, eu consigo tracionar e colocar esse elemento no lugar, mas em alguns casos, se há uma formação de odontoma, uma alteração na sua formação, a gente acaba perdendo esse elemento dental depois. Uma duplicação radicular, sequestro do germe do permanente, então a perda total do germe do elemento permanente, e suspensão da formação radicular completa ou parcial do elemento permanente. Lembrando aqui, falando em suspensão da formação radicular completa ou parcial, o elemento decíduo traumatizado, em quase todos os traumas que a gente listou aqui, pode haver a suspensão da formação radicular desse elemento decíduo, completamente ou parcialmente, dependendo da intensidade do trauma que ocorreu. E aí nosso conselho, o nosso cuidado com os pacientes. Higiene bucal cuidadosa, uso de clorexidina, dieta e repouso. Então a gente precisa cuidar. Novamente, higiene e repouso. Essa é a base de tratamento para todo e qualquer tipo de trauma dental. Vou usar analgésico? Eu vou usar se houver um sintoma de dor, se os pais relatarem que a criança está desconfortável, eu posso usar o analgésico. O antibiótico eu só vou utilizar, via de regra, não existe indicação de uso de antibiótico para qualquer trauma de dente decíduo. Mas eu posso usar o antibiótico dependendo do lugar onde aconteceu o trauma, num parque público, numa praia, eu posso entrar com antibiótico. Posso entrar com antibiótico dependendo da questão sistêmica do meu paciente. E além disso, se o meu paciente teve fratura alveolar maior ou diversos tipos de trauma em vários dentes, eu entro com a medicação antibiótica também para auxiliar no tratamento. Verificar sempre a carteirinha de vacinação, vacina antitetânica, está em dia, ok, não está em dia, o paciente precisa fazer. Orientação sobre os hábitos bucais deletérios devem ser imediatamente removidos, porque se houver sucção de qualquer tipo, eu não vou ter a cicatrização e eu vou ter a perda do elemento dental, ou consequências maiores para o sucessor permanente. Observar sempre os sinais e sintomas do paciente e os retornos periódicos, porque é a partir disso que a gente vai observar as sequelas, as complicações depois do trauma, o que esse trauma vai ocasionar. E a gente não pode dar essa resposta para os pais num primeiro momento. Só o tempo vai mostrar o que está acontecendo, ou o que vai ainda acontecer com o elemento decíduo, só o acompanhamento. O melhor tratamento para o trauma dental, higiene e repouso, sempre. E eu coloquei aqui para vocês uma orientação que eu sempre entrego para os pacientes no consultório. Todo e qualquer tipo de trauma dental, eu entrego essa orientação que os pais leem e seguem à risca. E aqui fala justamente isso, a questão da higiene e do repouso do elemento dental. Sempre voltando a falar sobre a importância de ressaltar o acompanhamento clínico e radiográfico. O paciente que teve trauma, ele não pode sumir. Se ele some e volta anos depois, aí a gente vai enxergar as consequências daquele traumatismo que muitas vezes não pareceu tão grave lá na dentição permanente. Então é muito importante a gente esclarecer isso para a família. Tenho aqui para vocês as referências bibliográficas da aula. Essa foi uma aula de revisão de conceitos, tudo isso vocês já tiveram, aula teórica e mais detalhada sobre isso, mas foi importante para que vocês revisassem o conteúdo, porque a segunda parte da aula a gente vai passar para o estudo dos casos clínicos. E aí nós vamos nos encontrar no horário da aula
para ver cada caso clínico. Vocês já têm isso com vocês, tá? Num outro arquivo. Tem os dados de paciente, como que aconteceu e as imagens. Vocês vão observar isso e fazer as anotações de vocês do tipo de trauma que aconteceu, o tratamento que foi instituído ou que deve ser instituído e as consequências tanto para os próprios dentes descidos como para os próprios dentes permanentes desse trauma que aconteceu. E aí a gente vai conversar no nosso encontro da quarta-feira. Muito obrigada e até mais!